Chamo para julgamento, na verdade, para sustentação oral, o recurso extraordinário 859.376, que é o tema 953 da repercussão geral, que cuida de liberdade religiosa. Nós teremos a sustentação pelos amici curiae que se inscreveram e relato brevemente o caso. Recorrente aqui é a União Federal e recorrido ao Ministério Público Federal. Trata-se de um recurso extraordinário interposto pela União contra um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferido numa ação civil pública que reconheceu o direito ao uso de hábito religioso em fotografia de carteira nacional de habilitação, restringindo o alcance da norma administrativa do DETRAN, se não me engano do Paraná, que exigia a retirada do hábito para fins de fotografia com base numa norma administrativa cujo teor eu vou ler em seguida. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal a partir da representação de uma das freiras da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina, que foi impedida de utilizar o hábito religioso na fotografia para a Carteira Nacional de Habilitação. A sentença de primeiro grau condenou a União e o DETRAN a permitirem que todas as freiras em atuação na circunscrição da subseção de Cascavel possam retirar e renovar a carteira utilizando o véu. Essa decisão de primeiro grau foi confirmada em segundo grau e houve uma apelação, na verdade, houve apelação para o TRF4, que manteve a decisão, e um recurso extraordinário aqui para o Supremo, em que a União alega que o acórdão do TRF4 eximiria as pessoas religiosas de cumprirem uma obrigação geral que é imposta a todas as pessoas. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário. Recentemente, portanto, o Ministério Público Federal recorreu da decisão, mas a Procuradoria-Geral da República, aqui em Brasília, opinou desfavoravelmente. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral por mim proposta para saber se essa obrigação relacionada à identificação civil pode ser excepcionada em nome da liberdade religiosa prevista na Constituição, e, admitida a repercussão geral, postularam e foram reconhecidos para participarem como amici curiae a União Nacional das Entidades Islâmicas, o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, CEDIRE, a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, ANAJE, e o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, assim como a Defensoria Pública da União. Muito obrigado pela senhora secretária. Quais são os amici curiae que efetivamente vão sustentar? Então, farão a sustentação a União Nacional das Entidades Islâmicas, doutora Késia Barreto dos Santos, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, doutora Estefânia Amorim, a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, doutor Girard Mahmoud Samur, e a Defensoria Pública da União, pelo doutor Cláudio Honor Barros Leitão. Vou seguir essa ordem, portanto, e chamo para a tribuna para falar em nome da União Nacional das Entidades Islâmicas, UNI, a doutora Késia Barreto dos Santos. Vossa Senhoria tem a palavra. Eu fiz um arredondamento. Vossa Senhoria tem a palavra por 8 minutos. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo Ministro Luiz Barroso, Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia e excelentíssimos ministros, demais ministros presentes,
nobre representante da Procuradoria-Geral da República, ilustres servidores, prezados e prezadas colegas presentes aqui hoje. A matéria em pauta, ela versa não só sobre mulheres muçulmanas que usam o véu para a emissão da CNH, mas também versa sobre os corpos dessas mulheres e como esses corpos eles necessitam, né, ser vistos em sociedade. Seria o véu um acessório ou uma mera vestimenta? Essa é a questão principal. Quando a gente fala em um conceito, o acessório se refere a um item decorativo, né, que suplementa, enfeita o vestuário de uma pessoa. E a vestimenta é o estilo, né, o dress code, como ela se porta em sociedade. Mas o véu, ele não é uma vestimenta, uma mera vestimenta ou um mero acessório. Ele é uma prática religiosa no Islã e, como tal, precisa ser preservado de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. A retirada do véu em público por uma mulher muçulmana, por analogia, equivale a você solicitar que uma mulher não muçulmana retire a sua camisa para poder tirar uma foto no documento, né, oficial. Então, é sobre essa questão que nós estamos versando, sobre a dignidade da pessoa humana inserida nesse contexto e como isso influencia na vida da mulher. Nesse contexto também, nós temos diversas outras religiões que acompanham o sentido da prática religiosa. Tanto as religiões de matriz africana, como o catolicismo com o hábito, quanto religiões cristãs que usam o véu como prática religiosa. E o véu no Islã é uma prática religiosa contínua. Sendo assim, a mulher ela não pode tirar o véu simplesmente para sair na rua. E por isso, a gente precisa observar a necessidade, né, de ter essa preservação da dignidade da mulher muçulmana. É importante salientar que, por exemplo, eu não tive nenhuma dificuldade em tirar o meu passaporte de véu. E o passaporte é um documento internacional. Eu posso sair do meu país, visitar outros países, e isso em nada impediu de eu tirar a foto do meu documento oficial de véu. Eu passei hoje por aqui, fui no Ministério dos Direitos Humanos, passei aqui no restaurante, né, do STF, e por diversas vezes tirei foto para poder ter acesso a esses espaços de véu. E não teve nenhum problema quanto à minha identificação. Então, se a minha face está descoberta, se eu consigo ser reconhecida, por que é que para a emissão da foto da CNH, essa resolução 192 de 2006 do CONTRAN precisa ser observada em detrimento à dignidade da pessoa humana, da mulher muçulmana, que passa por constrangimento e humilhação em alguns estados do Brasil. É muito importante salientar também que isso perpassa pela discricionariedade dos agentes, né, na hora da emissão do documento, porque faz parte também do entendimento desses agentes. Sendo assim, alguns estados permitem, outros não. Então, a gente tem uma fragilidade jurídica no Brasil por não termos, né, uma norma padrão que abarque toda a nação. E, citando, né, o professor de Direito Adilson Moreira,
ele traz que a discriminação negativa designa um tratamento que viola o princípio segundo o qual todos os membros de uma comunidade política devem ser igualmente respeitados. Vemos então que a discriminação negativa está baseada em uma motivação ilegítima. Ela procura manter certas classes de pessoas em uma situação de subordinação, propósito incompatível com o objetivo de se construir uma sociedade democrática. Estigmas culturais cumprem uma função social relevante, estabelecem padrões de diferenciação social, o que inclui parâmetros de diferenciação das identidades e dos comportamentos entre grupos. Eu estou aqui representando essas mulheres muçulmanas, mas eu também sou uma mulher muçulmana que usa o véu. Eu também passo por essa insegurança jurídica e por esse medo quando preciso ir ao Detran para poder fazer a emissão da CNH. Então, essa questão atravessa também o meu corpo. E é uma situação que só foi vista no período da escravização no Brasil. Por que eu falo sobre isso? Porque foi nesse período que a dignidade da pessoa humana foi desconsiderada a tal ponto que a observância da identidade religiosa foi totalmente descaracterizada na época, quando as pessoas escravizadas chegavam aqui no Brasil e tinham que se despir do seu nome e da sua religiosidade, passando então a esconder a sua fé. O que seria então posto aqui? Que as pessoas devem esconder a sua fé para emitir um documento oficial? Então, é esse o questionamento que eu deixo aqui e a provocação de que nós precisamos urgentemente definir, né? E, sobretudo, respeitar as escolhas das mulheres brasileiras, sejam de se cobrir ou de não se cobrir. A mulher, ela tem o direito de escolher e de ser o que ela quiser. É assim que deve ser estabelecido. Não deve ser por parte do Estado que deve ser determinado como a mulher deve se portar na sociedade. Agradeço a oportunidade e essas são as minhas palavras. Obrigada. Muito obrigado, doutora Késia Barreto dos Santos, que falou em nome da União Nacional das Entidades Islâmicas. Falará pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, a doutora Stefane Amorim Hortelã. Seja bem-vinda, doutora Stefane. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, eu me preocupei justamente com isso, viu? Dá licença agora à informalidade. Eu falava com os meus colegas assim, eu tenho medo de errar a saudação. E na pessoa de quem sabe... Estamos aqui todos torcendo pelo seu bom desempenho. Obrigada. Essa sou eu, excelência. E a quem eu cumprimento também os demais ministros. Eu admiro tanto. Nós estamos aqui novamente falando de liberdade religiosa. E eu encontrei aqui a doutora Maria Cláudia conosco e novamente essa corte tratar de liberdade religiosa. E como sempre, com decisões ponderadas, né? E agora, ouvindo a doutora Késia e pensando nos interesses aqui em conflito, nós temos dois hoje, a liberdade religiosa e a segurança pública. E, na verdade, a liberdade religiosa aqui, para as irmãs, e eu vou falar agora do hábito religioso, as irmãs católicas que precisavam tirar o seu hábito religioso para tirar a foto da CNH. E a segurança pública, porque eu preciso agora garantir uma foto que seja visível, que seja plenamente identificável, de modo que eu consiga olhar para o documento e olhar para o condutor e saber que são a mesma pessoa. E, na verdade,
esse assunto já veio para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e eu trouxe aqui justamente falando do hijab, doutora Kézia, que a doutora Jeane, ela menciona na sua sentença assim: entre dois direitos e interesses legítimos, o intérprete deve procurar uma solução que preserve o núcleo de cada um deles. E agora eu vou mencionar. É um interesse e uma adequação. Nós precisamos olhar para a pessoa, o interesse legítimo dela e o interesse do Estado. Neste caso, e no caso da irmã Annelise, e eu vou mencionar carinhosamente a irmã Annelise, o que ela quer é ser identificada como ela é, como a irmã Annelise, porque ela não é conhecida de outra forma. E ela só é conhecida como a irmã Annelise com seu ato religioso. Ela não sai na rua de outra forma. Inclusive, na abordagem policial, o documento vai estar lá, ela vai estar com seu hábito religioso. E ela vai estar na foto sem o seu hábito. Então, não são a mesma pessoa. Que, na verdade, o interesse legítimo do Estado é justamente garantir que a identificação seja eficaz das duas pessoas. Ou seja, não existe conflito. Não existe. A doutora Kézia conseguiu ser identificada aqui, ao entrar, ao sair, ao tirar o passaporte, a identidade. Não existe nenhum conflito. Na verdade, o equívoco aqui foi interpretar o hábito religioso como um acessório decorativo. E não é parte dela. É parte da sua personalidade que ela escolheu ser, de que ela propaga ser publicamente, de quem ela decide silenciosamente professar sua fé. E engraçado, né? Aqui no tempo de LGPD, sem o seu hábito, ela está sem um dado pessoal importante. É um dado pessoal importante, é ou não é? No seu documento. Há um tempo eu assisti um depoimento de uma muçulmana e ela recebia uma enxurrada de questionamentos sobre o hijab. Obrigatoriedade ou não. E ela disse assim: o hijab é parte de mim e eu não me vejo sem ele. E aí, olha a reflexão que a gente precisa fazer aqui. Se tirarmos do hábito da irmã Annelise, a gente tira uma parte dela. Se tirarmos o hábito da doutora Kézia, a gente tira uma parte dela. Da Mariam, que essa influencer aqui que falava disso, a gente tira uma parte dela. Nós vamos amputar da sua personalidade um pedacinho, sabe? Da sua identidade. O que nós não queremos é retirar uma parte dela só para, e ainda que seja para uma foto. Nós vamos retirar o direito dela de se identificar como religiosa, silenciosamente, no seu documento. E a gente precisa refletir também se uma norma infralegal, ela pode restringir esse direito. E aqui essa Suprema Corte tem decidido em outras matérias de que não. E olha, tradicionalmente os evangélicos eles não têm essa indumentária como obrigatória, né? Pois bem, mas a Ana Júlia está aqui para defender o direito à liberdade religiosa de todos. Não é só de evangélicos, não só dos evangélicos. Sabe, senhor ministro, Vossa Excelência no começo falou sobre olhar para trás e olhar para frente, né? Nós não podemos retroceder. Nós não podemos retroceder. Vamos olhar para frente, para onde a gente quer ir. Retroceder agora, que nós já temos identidade, nós já temos passaporte. Não podemos retroceder. A CNH também faz parte do corpo de documentos dele, ele precisa se identificar. E nós confiamos que essa corte faça, como tem em outros casos de liberdade religiosa, faça sabiamente a sua decisão de não retroceder. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Estefânia Amorim Hortelã, que falou pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Chamo agora a tribuna para falar pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, ANAJE, o doutor Jihad Mahmoud Samur. Gostaria de cumprimentar a todos com o cumprimento islâmico. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos, na presença do eminente ministro Dr. Luiz Roberto Barroso, na qual saúdo os demais ministros, a Procuradoria, todos presentes,
Inshallah, se Deus quiser. E por qual razão eu inicio com esse cumprimento islâmico? Pelo simples fato de desejar a paz. Mas nós só temos paz quando há justiça. Não existe justiça sem paz. E a razão desta ação chegar até esse plenário é algo que salta aos olhos, porque é um caso de intolerância religiosa, é um caso de desrespeito. E essa intolerância religiosa que a ANAJ, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, recebe todos os dias, principalmente pós 7 de outubro, 900% de casos de intolerância religiosa, onde mulheres, que são as maiores vítimas por usarem o véu islâmico, são chamadas de terroristas, não são contratadas nos empregos, são demitidas, são agredidas fisicamente em transportes públicos. Recentemente, uma muçulmana sofreu um mata-leão de um vizinho. Essas mulheres que, por simplesmente usarem o véu, passam diariamente todo esse constrangimento, essa humilhação. E agora, com a questão relativa à CNH, algo que, Brasil afora, são milhares de ações individuais que muçulmanas, cristãs, ajuizaram. Nós mesmos da ANAJ, no ano de 2023, interpomos uma ação civil pública no estado do Mato Grosso, por conta de uma muçulmana que teve negado o uso do véu. E outras 2 muçulmanas já haviam interposto a mesma ação de forma individual. Agora, graças a Deus, no âmbito coletivo, surtiu efeito para todas naquele estado. Mas salta aos olhos a necessidade dessa interposição, de ações, de movimentar o judiciário. E qual a razão de eu estar, pelo menos, mais tranquilo que essa ação chegasse a esta tribuna pelas nossas irmãs cristãs? Porque a maioria das nossas ações sequer tem recurso ao trânsito em julgado. E essa ação chegou hoje para que coloque um fim sobre este assunto. E para nós, sejam as nossas irmãs cristãs, sejam as nossas irmãs judias ortodoxas, todas usam o véu islâmico. Eu creio que nenhum daqui já viu a Virgem Maria sem o uso do véu. Não existe uma foto, uma imagem da Virgem Maria, a mulher mais santa que Deus colocou aqui na terra para nós muçulmanos, sem o uso do véu. E essas mulheres muçulmanas estão seguindo o mesmo comportamento. Não é algo novo para nós dentro da religião islâmica o uso do hijab. O que é o hijab? É uma barreira. O hijab não impede a mulher de exercer o seu intelecto. Nós tivemos hoje algo histórico. Nesta tribuna, a primeira mulher muçulmana portando o véu, usando o véu e fazendo a sustentação oral. E como ela mesma disse, adentrou em todos os locais e não teve problema algum em relação à sua identificação. Então, uma resolução, fazer com que uma norma constitucional, uma cláusula pétrea seja violada, é algo que nós devemos sempre ponderar. Será que isso é respeitar a nossa Carta Magna? Será que isso faz com que as pessoas tenham o seu direito e a sua identidade garantida? Porque o véu islâmico é uma identidade, não se trata de mero adereço. É como se a mulher estivesse nua se ela tirasse o véu. Eu lembro aqui a vossas excelências, recentemente no terremoto que ocorreu na Turquia, uma muçulmana estava embaixo dos escombros, com vida. E quando o bombeiro chegou até ela, ela pediu um véu islâmico para ela colocar e ser resgatada. Aqui é um caso emblemático que nós vemos a importância do véu, porque essa mulher muçulmana,
ela poderia sair sem o véu. Era um caso de urgência, um terremoto, mas para ela era tão importante estar com o véu que os bombeiros levaram o véu e depois retiraram ela dos escombros. E aqui eu faço uma analogia, a própria toga que vossas excelências utilizam, que representa a imparcialidade, que representa a justiça, a coragem, o respeito, é a mesma situação para essas mulheres muçulmanas, que o uso do véu traz as mesmas, essa identidade que não pode ser tolhida. E hoje nós não temos qualquer problema na segurança. Nós temos mulheres muçulmanas sendo obrigadas a retirar o véu em concursos públicos, vossas excelências, a ponto de eu estar no MEC, no Ministério da Educação, para ter uma nota técnica nesse sentido. Recentemente nós oficiamos uma penitenciária que proibia uma mulher muçulmana de visitar o filho sem a utilização do véu. Com o ofício teve sucesso. Então essa é a situação do nosso país e nós devemos corrigir isso. Há até um projeto de lei já aprovado na Câmara, 3.346 de 2019, que fala sobre a folga semanal, mas lá consta a questão também do véu e das identidades religiosas ali, para demonstrar que é uma matéria cara, é um direito sagrado, é algo que ninguém pode entrar nesse campo, pois faz parte da individualidade de cada pessoa. Por isso nós rogamos que seja negado o provimento a este recurso, pois ninguém pode obrigar a mulher a usar o véu. Pela religião islâmica, ela usa por conta de obediência a Deus, fé inabalável. Nem o marido, nem qualquer membro da família pode obrigar. Quando ela usa por convicção religiosa, faz parte da fé dela. E da mesma forma, ninguém pode obrigar a mesma a retirar o véu. Obrigado e uma honra estar aqui falando sobre esse assunto tão caro. Peço desculpas se me excedi, mas que tenham sucesso aí e que sejam iluminados na questão deste caro julgamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jihad Mahmoud Samur, que falou pela Associação Nacional de Juristas Islâmicos, e agora falará pela Defensoria Pública da União, o doutor Cláudio Honor Barros Leitão, que é defensor público federal. Muito bem-vindo, doutor Cláudio Honor. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Roberto Barroso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador da República, doutor Paulo Bonet, excelentíssimos senhores advogados presentes, servidores. O tema propõe a seguinte discussão: saber se é possível, em nome do direito à liberdade de crença e religião, excepcionar a obrigação imposta a todos relativa a critérios de identificação civil. Na instância de origem, o Tribunal Regional da 4ª Região afastou uma norma administrativa que proibia o uso do véu para captação da foto para fins de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Essa norma administrativa, mais precisamente uma resolução 592 do Conselho Nacional de Trânsito, proibia a utilização de acessórios e outro vestuário que pudesse cobrir parte do rosto ou da cabeça na captação da imagem para fins do referido documento. O Tribunal Regional da 4ª Região entendeu basicamente que aqui estava em questão a liberdade religiosa e aqui também o princípio que estava em questão uma prática religiosa que era inerente à personalidade e só poderia ser excepcionada por uma lei em sentido estrito. A União recorre extraordinariamente e entende que houve uma compreensão invertida do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A questão não seria exigir uma lei em sentido estrito para excepcionar uma prática religiosa no contexto da identificação civil. E sim, antes o contrário, haveria de ter uma lei, uma obrigação alternativa, uma lei que fixasse uma obrigação alternativa para que se pudesse adequar a referida prática religiosa aos critérios de identificação civil.
possivelmente, se concluir da compreensão da União, que não sendo possível sequer conceber uma lei que estabeleça uma obrigação alternativa que possa excepcionar esses casos sem frustrar os objetivos de segurança pública, então o uso do hábito religioso nessa situação deveria ser obrigatório. A Defensoria considera que as questões que foram propostas pelo ministro relator, quando do julgamento da repercussão geral, os dilemas que ali foram colocados, foram bem apresentados, e eu acho que é por aí que talvez seja interessante todo o processo de discussão da questão. Sua Excelência, ministro Barroso, faz referência ao que aqui está em jogo, o tensionamento entre a autonomia individual e valores coletivos, isso no contexto de discussão do princípio da dignidade da pessoa humana, que a imposição coercitiva de valores comunitários exigiria uma fundamentação racional, e aqui acrescentaríamos que ela deveria ser tão mais sólida quanto seja a intervenção no direito fundamental em questão. Há uma referência também a discussão se há valores comunitários, se haveria valores comunitários que exigissem por parte dos religiosos de respeitar a obrigação dessa identificação civil na forma proposta pelo CONTRAN, e também é feita uma referência a um processo da Corte Europeia de Direitos Humanos, em que uma lei francesa proibiu a utilização de cobrir o rosto em locais públicos. A Defensoria acredita nas seguintes premissas decisórias. Primeiramente, a liberdade religiosa ela não compreende apenas liberdade de culto, a liberdade de organização religiosa, uma questão de fórum íntimo, mas ela envolve também as diversas práticas religiosas ou as diversas formas em que individualmente ou coletivamente se exteriorizam as crenças. A lei, eventualmente, a inexistência de lei que não estabeleça uma obrigação alternativa, ou ao menos critérios diferenciadores, de per si não poderia obstar o exercício de um direito fundamental. E o artigo 8º, o artigo 5º, inciso 8º, no qual se baseia, no qual se fundamenta a União para exigir o uso obrigatório, ele deve se harmonizar com o parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece que as normas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aqui é preciso sempre enfatizar que não está em questão um pedido de cumprimento de uma obrigação alternativa, mas sim o cumprimento desta obrigação legal de forma que se compatibilize com os preceitos religiosos, com a prática religiosa. É importante também registrar que no julgamento dos temas 386 de relatoria, me parece, do ministro Dias Toffoli, e no RE com agravo 1099 de relatoria do ministro Edson Fachin, essa questão, esse tensionamento entre a liberdade religiosa e uma obrigação legal, ela já foi aqui discutida no Supremo Tribunal Federal. E nessa oportunidade foi mesmo na ausência de uma lei fixando uma obrigação alternativa, ainda assim considerou-se que o administrador deve sempre levar em consideração as especificidades de cada religião e, na medida do possível, obedecendo a critérios de razoabilidade, desde que não traga um ônus excessivo ao poder público, isso pudesse ser concretizado. Também acreditamos que deva-se considerar como uma premissa decisória o fato de que o uso do hábito religioso, da veste, do véu islâmico ou de qualquer outra veste de tantas outras religiões, inseridas nas tradições de tantas outras religiões, não se constitui uma prática religiosa que traduz não somente uma das formas de exteriorização de crenças, mas ela também é constitutiva de uma questão existencial, identitária. É a forma como as religiosas, e aqui me refiro mais às mulheres que estão mais diretamente relacionadas à discussão,
como elas percebem si mesmas e gostariam que a sociedade as percebesse. Ou seja, nada mais nada mais do que o direito de ser e poder ser aquilo que se é, de projetar essa expressão existencial na esfera, tanto na esfera particular quanto na esfera pública. Nesses termos, entendemos que seria um direito fundamental que concretiza uma das dimensões do princípio da dignidade da pessoa humana, como um valor intrínseco, um valor em si mesmo. E aqui é bom que lembremos sempre que a ideia de dignidade da pessoa, o primeiro registro histórico que se tem da ideia de pessoa humana surgiu exatamente do cristianismo anterior ao movimento iluminista, e posteriormente o movimento iluminista se deu uma discussão a partir de uma concepção jurídico-racional. Assim sendo um princípio fundamental, que concretiza um direito fundamental, concretiza um princípio da dignidade humana, entendemos que ele só poderia realmente ser excepcionado por uma lei em sentido estrito, que objetive fins constitucionalmente legítimos e que observe aquelas funções, aqueles princípios que cumprem uma função integradora no sistema normativo, notadamente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade no seu triplo aspecto, adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Os argumentos trazidos pelo Ministério Público, por todos os amigos da Corte, demonstram que, em que pese, não obstante que está em questão um objetivo legítimo, constitucionalmente legítimo, que é a segurança pública, mas não haveria razoabilidade na proibição e nem proporcionalidade, ao menos no que se refere ao requisito da necessidade. E aqui, mais uma vez, aqui é importante registrar que a captação frontal do rosto, ela não impede a identificação fisionômica, antes até facilita, porque boa parte das religiosas só retiram o véu na hora de dormir ou fazer a higiene pessoal. Então seria até uma forma de... seria muito mais fácil essa identificação. Aqui também os amigos da Corte fazem referência que a outros tantos documentos não há essa mesma exigência, e que até hoje não se registrou, não houve qualquer registro de que isso tenha tido algum impacto na segurança pública. Há também a questão no plano internacional, que o passaporte não, quanto ao passaporte, a emissão do passaporte, não há essa proibição. E também há que se referir aqui aos diversos dispositivos tecnológicos, hoje em dia, principalmente de ordem biométrica, que permitem uma identificação sem que necessariamente se tenha que promover essa intervenção, essa interferência numa prática religiosa legítima. Doutor Cláudio, eu precisava que Com essa, eu agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor Cláudio Barros Leitão, que falou pela Defensoria Pública da União, e agora falará pelo recorrido do Ministério Público Federal, o doutor Paulo Gustavo Gollier Branco, Procurador-Geral da República. Senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhores advogados, público aqui presente, eu fiz o parecer nesse caso antes de ter sido reconhecida a repercussão geral, mas já adiantava ali uma posição que reitero nesse momento. A questão é saber se é compatível o uso do véu para os propósitos de segurança que a exigência de identificação cobra. E parece que essa compatibilidade é evidente. Não há nenhuma demonstração na hipótese dos autos de que o uso do véu impediria a identificação daquela pessoa que está sendo fotografada. Como lembrou com muita pertinência agora o nobre defensor público, o véu até facilita essa identificação, porque é assim que a pessoa vai se apresentar diante das pessoas que necessitar de fazer a conferência do indivíduo com a fotografia. O que parece é que o peso da liberdade de coordenar a própria vida com as convicções religiosas, aqui nesse caso, tem esse peso é colossalmente maior do que o eventual interesse dito como concorrente.
aí de segurança. E, sobretudo porque esse uso do véu não impede o propósito de identificação, que seria a única razão que se poderia levantar para que o adorno não pudesse ser utilizado nesses momentos. Eu lembro que também o Tribunal Superior Eleitoral já enfrentou questão semelhante e não teve dúvida em assegurar a possibilidade de a pessoa ser coerente com as suas convicções, especialmente com esse exercício de liberdade religiosa, e admitir, portanto, a identificação fotográfica com o uso desses adereços de índole religiosa. Então, o Ministério Público Federal, nesse momento, torna a sua posição já externada anteriormente contrária à exigência de retirada do véu para a identificação nesse caso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Gonet, professor Paulo Gonet. O dispositivo normativo aplicável que eu tinha ficado de ler no relatório, que está na portaria do DETRAN do Paraná, tem a seguinte dicção: para o procedimento de captura da imagem, o candidato ou condutor não poderá estar utilizando óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer outro item de vestuário ou acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça, assim como adereços como brinco, piercing e etc. Esse era o dispositivo em que se baseou a autoridade local para exigir a retirada do véu, e foi esse o dispositivo que foi desconsiderado pela decisão que está aqui sendo debatida. Nós já ouvimos todas as sustentações. A propósito desse tema, como chefe do Poder Judiciário brasileiro, eu gostaria de fazer uma breve manifestação. A intolerância religiosa não é característica do povo brasileiro. Nunca foi e não pode passar a ser. Aqui entre nós, católicos, evangélicos, judeus, pessoas que professam religiões africanas, budistas, todos têm o seu lugar e todos são tratados e merecem ser tratados com respeito e consideração. Portanto, o Poder Judiciário brasileiro rejeita todo tipo de animosidade de natureza religiosa. A islamofobia que se manifestou em épocas diferentes, depois do 11 de setembro, depois do 7 de outubro, não se justifica. Toda generalização é injusta. E, por outro lado, também a onda de antissemitismo que se espalhou pelo mundo e teve manifestações no Brasil após a reação de Israel ao ataque do Hamas também merece rejeição do Poder Judiciário brasileiro e revive no povo judeu os horrores de tempos passados. Portanto, não há sentido em nós importarmos para o Brasil uma guerra que não é nossa e afetar e contaminar um povo que sempre viveu em paz. Portanto, nessa matéria, nós devemos praticar aqui o que está no coração das 3 religiões principais, eu diria, que nós vivenciamos, que é não fazer aos outros o que não se gostaria que fizesse a nós mesmos. Portanto, isso está na Torá, isso está nos Evangelhos, isso está nos mandamentos de Maomé, e não há nenhuma razão para no Brasil e no mundo, se possível, deixar de ser assim. Ouvimos todas as manifestações. Eu agradeço a contribuição dos Amiti Curiae que estiveram na tribuna e do eminente procurador-geral, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, que reiterou a manifestação favorável, e oportunamente nós chamaremos a julgamento este caso. Muito obrigado a todos que participaram.